Vozes que transformam, silêncios que acolhem. Bem-vindo ao Vozes e Silêncios. Oi, gente. Esse é um espaço de reflexão sobre os sentimentos que nos atravessam no dia a dia. Eu sou Leandro Lopes e aqui a cada episódio a gente faz uma pausa para ouvir o que muitas vezes fica escondido no silêncio e transformar em voz. Entre vozes e silêncios encontramos quem somos. Bom, gente, como já é de costume, eu sempre começo os nossos episódios aqui fazendo uma pergunta. E hoje eu quero saber de você. Você já agradeceu por receber pouco do outro? Você já agradeceu por receber migalhas? Já ficou feliz por uma mensagem que veio depois de dias de silêncio? Você já se sentiu especial por alguém que só aparece quando sobra tempo? Agora me diz, você já chegou ao ponto de normalizar a ausência como se fosse maturidade? Como se você estivesse dizendo assim, não, tá tudo bem. Essa ausência é porque tá muito ocupado e eu preciso ser maduro para entender isso. Se tudo isso já aconteceu com você ou alguma dessas coisas já aconteceu com você, talvez você esteja vivendo de migalhas emocionais. Quando foi que você deixou de ser importante para você? E quando foi que não ser importante se tornou uma decisão do outro? Gente, isso é muito sério. Quando a gente deixa de nos escolher, de se escolher. As migalhas, ela não começa pequena. Ela começa com uma promessa, com uma intensidade, como vamos investir, vamos ver no que dá. E quando a gente percebe, está esperando o mínimo, como se fosse muito. Migalha emocional é quando você aceita pouco porque tem medo de ficar sem nada. É quando você se adapta demais e começa a agradecer só pelo básico que é feito para você. É quando você começa a medir o seu valor pela frequência com que o outro lembra que você existe. Que loucura isso, gente. A gente vai se reduzindo a nada. Tem uma coisa que eu aprendi com o tempo, que só aparece com algum tempo depois, né, de pensar, de viver alguma situação, porque nem tudo aquilo que eu conto aqui no podcast apareceu como uma luz, um insight no momento em que as coisas aconteceram. As coisas demoram um tempo para maturar na nossa cabeça, a gente reflete com calma e depois elabora. Mas tem uma coisa que me pega e que eu aprendi, como eu disse, com o tempo, é que quem só aparece quando sobra tempo não está escolhendo você. Está escolhendo qualquer coisa, menos você. Essa pessoa está só te mantendo ali, quietinha, esperando. É como se não fechasse a porta totalmente, mas também não abrisse para você entrar. E viver esperando isso, gente, isso não é amor. Amor não é dúvida constante. Amor não pode ser essa ansiedade. Não é você se perguntar todos os dias se ainda importa para o outro. Quando é recíproco, você sente. Quando é inteiro, você não precisa mendigar.
Eu já vivi relações muito diferentes e longe de mim dizer que tive muitas relações, mas de todas as espécies de relações que a gente pode manter, as amorosas, as de amizade, as sociais, todas elas nos dizem muito sobre como a gente se coloca nesses lugares e como a gente está vivendo isso e aceitando o que as pessoas nos dão. Eu já vivi um relacionamento em que a importância era natural. Não precisava disputar espaço, nem pedir atenção. A gente era importante um para o outro. E isso simplesmente era. É quando você... quando você vive isso, você aprende. Quando é inteiro, não precisa ser implorado. Eu também já vivi o oposto. Uma importância tão intensa, que quase me sufocava. E ali eu aprendi outra coisa. Ser importante demais, sem equilíbrio, também não é saudável. E amor não é posse. E também existem aquelas relações em que a gente só existe quando, de vez em quando, você é lembrado. Não é por maldade, mas era simplesmente a forma do outro funcionar. Mas ainda assim, no meu caso, eu me sentia intermitente, parcial. E ninguém merece existir, gente, só de vez em quando. Eu já também vivi algo em que eu orbitava a vida da outra pessoa, mas não entrava, não era incluído. Eu não era uma prioridade. E quando você não entra, você começa a se perguntar se realmente importa para essa pessoa. E em muitos momentos eu também vivi algo, no entanto, intenso e ao mesmo tempo transparente e com parceria. E isso me lembra de uma coisa importante, que eu já falei no início. Quando é recíproco, você não vive esperando. E aí, já caminhando para o fim, pessoal, a responsabilidade que é nossa desse processo, sem culpa, sem peso, vamos falar sobre isso. Às vezes o outro não está te dando migalhas à toa, de propósito. É só porque ele consegue dar isso. A responsabilidade é sua. Você precisa decidir se o que você está recebendo é suficiente para você. Ninguém dá o que não tem, gente. O outro pode ter limites, mas você também tem. E é importante reconhecer esses limites antes que a corda estoure. Gente, talvez o episódio de hoje não seja sobre o outro, sobre as pessoas com quem as pessoas com quem a gente se relaciona. Talvez seja sobre você. E eu arrisco a dizer, talvez não. Esse episódio é sobre você. Sobre o dia em que você decide parar de aceitar pouco, não por orgulho, não por raiva, mas por respeito. Respeito por quem você é. Você não precisa convencer ninguém de nada. Não precisa implorar, não precisa se encolher. Você só precisa escolher não viver esperando. A liberdade emocional começa quando você para de se contentar com migalhas.
Bom, gente, então é isso. Difícil às vezes a gente admitir que o que a gente está recebendo é pouco e a gente está aceitando isso. Vamos pensar. Obrigado por dedicar esse tempo a si mesmo. Esse foi mais um episódio do Vozes e Silêncios. E se esse episódio te pegou em algum ponto, talvez seja porque você precisa, neste momento, se escolher. Compartilhe esse momento e siga Vozes e Silêncios, o nosso podcast, para receber todas as quartas, às 18 horas, notificação de que tem episódio novo nas principais plataformas de áudio. Entre Vozes e Silêncios, sempre encontramos quem somos. Até a próxima!